3 vezes, várias vezes o exército da Síria foi frustrado em suas tentativas de ataque. Imagine como estava a cabeça do rei da Síria, mobilizando todas aquelas tropas, e toda vez que ele tentava atacar Israel, simplesmente Israel não estava lá. Em um determinado momento, e o texto é muito claro ao dizer isso, o rei da Síria meio que desabafa com seus generais. Ele diz: gente, vamos parar com a brincadeira? Quem que é o espião? Quem que é o X9? Quem que é o dedo duro? Ele verbaliza a única possibilidade que os seus olhos naturais poderiam contemplar e justificasse aquela situação. Com certeza tem um espião de Israel aqui no meio, porque não tem sentido, gente. Toda vez que a gente planeja algo, eles escapam. O interessante é que os próprios generais dele contam para ele uma verdade. Eles dizem para ele assim: olha, rei da Síria, não tem cagueta nenhum, não tem X9, não tem dedo duro. O que tem é um homem cheio do Espírito Santo de Deus em Israel. O Deus de Israel conta para esse homem até o que o Senhor fala, o que o Senhor conversa, o que o Senhor articula dentro do seu quarto de portas fechadas. Os que são cheios do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, estão sempre um passo à frente. Voam como águias, estão sempre preparados. O Espírito Santo de Deus capacita as pessoas que são cheias do seu Santo Espírito para que estejam sempre à frente das situações. Elas estão preparadas para quando a situação vier, elas já contemplaram, elas já vislumbraram, elas já sabem o que fazer. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que claramente tem uma sabedoria que vem do alto. Essa pessoa é capacitada pelo Espírito Santo e está sempre pronta a te dar uma palavra de vida, uma palavra de sabedoria, uma palavra que vai te levar para o caminho certo. Isso é maravilhoso, porque é o sinal de que Deus usa homens na terra para orientar os seus filhos aqui na terra. Tem uma irmã lá da minha igreja, ela já é uma irmãzinha já experiente na fé. Meus irmãos, ela não tem estudo nenhum. Essa irmã, ela aprendeu a ler com a Bíblia. E eu já vi sair da salinha dela doutores, psiquiatras, psicólogos, doutores, médicos. Eles entraram lá atribulados e saíram de lá em paz. Mesmo sem ter nenhum estudo aqui na terra, essa irmã é cheia de sabedoria que vem do alto. Essa irmãzinha é minha mãe. Eu sou resposta de oração dela. Minha mãe orou por mim e pediu para que eu fosse o pregador da palavra quando eu estava no ventre dela. Ela grávida, dobrava os seus joelhos no chão e pedia para que eu pregasse a sua palavra. E hoje eu estou fazendo o que ela pediu em oração há 28 anos atrás. E o Espírito Santo de Deus continua capacitando pessoas nessa terra. O texto não para aí, ele continua. Porque assim como os comandantes informaram o rei de Israel de que o problema era um homem, então ele manda um exército atrás de um homem. O exército acampa na cidade. E eu acho muito interessante porque o texto vai mostrar o contraste entre o servo de Eliseu, chamado Geazi, e o próprio Eliseu. Acompanha comigo o verso 15. A gente leu até o 14. Quero que você leia comigo agora a partir do verso 15. Está comigo? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Esse é um texto muito interessante, eu acho até engraçado, porque eu fico imaginando a cena. Geazi levantando de manhã, abrindo a porta, e quando ele olha para fora, meus irmãos, um exército de sírios, com espadas nas mãos, prontos para matar. Eles não estavam em busca de um exército, eles estavam em busca de um homem. E Geazi estava com esse homem. Eu fico imaginando se Geazi estava com um copinho de café, na hora que ele viu, o copinho caiu. A Bíblia relata que ele voltou para dentro de casa. Ele acorda o profeta e as palavras dele são muito significativas. Ele diz: ah, meu Senhor. Esse ah, meu Senhor, carrega um tom de despedida, um tom de
Foi legal a trajetória até aqui. Foi um prazer estar com o Senhor. Mas esse é o fim da linha. Não tem mais jeito, acabou aqui. O que nós fizemos, fizemos. O que aprendemos, aprendemos. Mas agora, acabou. O interessante é que talvez o que ele estivesse esperando ouvir de volta fosse um muito obrigado. Valeu pela companhia. Foi bom até aqui. Mas o que ele ouve é algo muito diferente. Eliseu diz para ele: não tenha medo. Quê? Como que eu não vou ter medo? Tem um exército lá fora. O senhor não está entendendo? Eles vieram atrás da gente. Eles só vieram aqui por causa da gente. É então que Eliseu, ele ora. Ele levanta os seus olhos para o céu e ele faz uma oração muito simples. Ele diz: Senhor, abra os olhos dos teus servos. É então que Deus abre os olhos de Geazi. Geazi olha novamente para fora. O exército sírio ainda estava lá. Eles ainda estavam com espadas nas mãos. Mas muito acima dos montes, lá nas colinas, Geazi conseguiu ver um exército de anjos, prontos para a batalha, protegendo seus filhos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos em Deus. Salmo 121. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125. Olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e fez a terra. Esse é o nosso Deus. Assim como Eliseu pede para que os olhos de Geazi sejam abertos, ele pede logo depois para que os olhos dos soldados sírios sejam fechados. Perceba o contraste. Quem somos nós quando a prova vem? Os que têm seus olhos abertos ou os que permanecem com seus olhos fechados? Os filhos de Deus são como águias. Nós vemos acima das montanhas. Nós não paramos nas circunstâncias. Nós não paramos nos diagnósticos. Nós não paramos nos laudos. Nós continuamos confiando em Deus. É dele que vem o nosso escape. Depois dessa situação toda, com os soldados sírios cegos, o que acontece em seguida é Eliseu saindo, indo ao encontro desses soldados. E Eliseu pergunta: vocês estão atrás de quem? Quem que vocês vieram procurar? Então a gente veio procurar Eliseu. Ah, ok, eu vou levar vocês até ele. A cena é basicamente Eliseu dando a mão para os soldados sírios e levando eles lá para o centro da cidade, lá em Samaria. Quando Eliseu chega com aquele tanto de soldado no centro de Samaria, o rei de Israel veio recebê-lo. E o rei fica estarrecido, porque tem um exército que é inimigo de Israel entregue nas suas mãos de bandeja. O rei de Israel olha para Eliseu: meu Deus, Eliseu, Deus é poderoso. É poderoso. Deus entregou os sírios nas nossas mãos. É, entregou nas nossas mãos. Eu estou pronto. Amém, o Senhor está pronto. Pode matar? Não. Não pode matar. Você mata os seus prisioneiros. Esses são prisioneiros do Senhor. Eu não estou entendendo, Eliseu. O Senhor feriu eles de cegueira e trouxe nas nossas mãos. É hora de matar. Não, não é hora de matar. O pensamento do rei de Israel é um pensamento comum. É um pensamento natural. O pensamento de: se eu estivesse na posição que eles estão, com certeza eles me matariam. Mas o Evangelho nos propõe algo diferente. Eliseu diz para ele: olha, você não vai matar esse homem. Você vai servir esse homem. Você vai servir um banquete para eles, até que eles estejam satisfeitos. Isso é algo que pode parecer um contrassenso, porque parece que em algum momento nos ensinaram que o Senhor nos serviria um banquete na presença dos nossos inimigos. Isso em algum momento vai acontecer. Mas até lá o convite do Evangelho é para que você sirva um banquete. Esse é o desafio. É saber que você tem condições de fazer, você está no direito de fazer, você pode fazer. Mas se Deus mandar, eu não vou fazer. O quão dispostos nós estamos para abrir mão do nosso direito de contra-atacar em prol do testemunho.
cristão que nós devemos entregar. O texto é muito claro ao dizer que esse ato simples fez com que a guerra parasse. Porque desde aquele dia, os soldados sírios nunca mais invadiram o território de Israel. Essa vitória foi conquistada através de testemunho, meus irmãos. O difícil não é atacar quando a gente é atacado de volta. O difícil é abrir mão do direito de atacar quando a gente pode. Às vezes o Espírito Santo de Deus vai pedir para a gente fazer isso. Mesmo a gente estando no direito, ele vai pedir para a gente abrir mão dele. E a nossa resposta diante desse pedido vai revelar onde o nosso coração está. Nas coisas terrenas ou nas coisas de Deus. E a grande prova de que alguém é cheia do Espírito Santo de Deus é que mesmo nessas situações, você não vai sair perdendo. Os filhos de Deus, que estão cheios do Espírito Santo de Deus, são guardados por Ele e não saem perdendo nunca, porque Ele cuida de nós, Ele luta as nossas batalhas. Pode ficar tranquilo, pode descansar o seu coração, porque Ele que luta por você. Para terminar, eu vou só contar um testemunho rápido. Eu vivi isso na pele. Eu tive um negócio com meu irmão e um negócio próspero. A coisa estava acontecendo, estava gerando renda e no começo eu abri mão de fazer retirada para que o negócio avançasse. Só que em determinado momento as nossas visões a respeito do negócio começaram a conflitar. E eu entrei em discussão com meu irmão, porque ele queria que fosse para um lado e eu queria que fosse para o outro. Então eu vi que a única alternativa seria abrir mão disso. Só que eu queria o meu investimento de volta. Era um direito meu. Eu coloquei dinheiro lá. Eu empreguei meu tempo lá. Eu abri mão de receber para que a gente tivesse capital de giro. E por muito tempo eu litiguei com ele. Eu percebi que aquilo estava fazendo mal para a nossa família. A gente estava se distanciando por causa de dinheiro. Os irmãos concordam que era um direito meu? Os irmãos concordam que eu não estava fazendo nada de errado de pedir esse dinheiro de volta? Mas eu abri mão. No começo doeu, mas foi muito clara a palavra de Deus para mim. Abre mão disso, meu filho. Você não precisa disso. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu abri mão disso para ter paz com meu irmão. Meu irmão estava afastado dos caminhos do Senhor nesse momento. A partir desse dia, o meu irmão voltou para a igreja. Hoje ele é líder de juniores, eu sou líder de jovens. Hoje eu prego na igreja, hoje ele prega para os novos convertidos. Deus fez uma obra na minha casa, porque eu abri mão de algo que eu achei que era direito meu. O cristianismo é um convite ao autoesquecimento, meus irmãos. Eu sei que às vezes a gente fica verbalizando isso. Eu não levo desaforo para casa. Deixa eu convertir, porque eu mais levo desaforo para casa. E graças a Deus. E eu sei que você vai levar muitos também. Porque vale mais a pena agradar a Deus do que aos homens. Amém. Eu vou pedir para o Israel responder fazendo oração. Amém. Amém. Que bênção, irmão. Nós estávamos conversando sobre esse texto lá hoje. Você nem tinha chegado, ele estava conversando sobre esse texto. Que bênção. Deus nos protege. E a nossa arma, ela é espiritual. A gente pode abrir mão daquilo que precisa abrir. Um dia Abraão falou assim: escolhe um lado, porque ele sabia que o lado que ele fosse era abençoado. A gente não precisa brigar por coisas não, irmãos. Deus vai nos dar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado que ela nos confronta, mas ela nos coloca no lugar certo. Pai, em nome de Jesus, baseado nesse texto, que no pedido de Eliseu, Pai, nos dê porção dobrada do Teu Espírito Santo. Enche os Teus filhos com o Teu Espírito Santo, Pai, porque com o Teu Espírito Santo vem a paz, vem a alegria, vem o desejo de viver, vem o desejo de vencer, vem o desejo de passar por cima de coisas que nós, sem o Teu Espírito, não conseguimos fazer. E Pai, em nome de Jesus, através da arma espiritual que o Senhor nos deu, que é a oração, nós colocamos esses pedidos diante do Senhor, Pai, põe a tua mão poderosa sobre eles e realiza aqui os teus milagres, ó Deus, ministra cura onde precisa ser curado,
Ministra perdão, ó Deus, onde precisa haver perdão. Abre portas da justiça, Pai, onde a justiça precisa ser feita. Deus, nós colocamos diante do Senhor as famílias, une as famílias aqui, Pai. Derrama o perdão do Senhor entre os casais. Derrama, Senhor, reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Derrama, Senhor, nós lhe pedimos, em nome de Jesus. E Pai, nos dê uma semana na tua presença, nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de desejo de viver na tua presença, Senhor. Abençoa cada irmão aqui com a tua poderosa vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê uma boa semana, meu irmão. Sexta-feira nós estamos aqui para a glória de Jesus.